Então, pessoal, a nossa segunda comunicação dessa tarde é do professor Fábio Xavier Pena, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Ele possui graduação e mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e doutorado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Hoje ele vai falar para a gente sobre Euclídea, geometria e diversão na ponta dos dedos. Muito obrigado, professor Fábio, pela apresentação e boa apresentação. Obrigado, Pedro. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, tá? Falar que, assim, é um prazer imenso estar aqui participando desse workshop e revendo aí, né, assim, grandes amigos de há muito tempo. Bom, então eu vou falar, talvez a minha fala, ela vai diferir um pouco da maioria das falas que estão acontecendo no workshop, e eu vou falar um pouquinho por quê, né? Então, assim, o título é Euclídea, geometria e diversão na ponta dos dedos, certo? E, bem, quando eu recebi o convite, né, para participar do workshop, o primeiro tema que me veio à cabeça foi a geometria algébrica, né, que é o tema no qual eu fiz o doutorado, no qual eu fiz o mestrado, no qual eu fiz iniciação científica, né, na UFMG há muitos anos atrás, certo? E aí, assim, eu me toquei que, na verdade, a geometria algébrica ela é muito bem aceita nos encontros de álgebra, em eventos de matemática pura que tem um viés, assim, realmente mais algébrico, né? Assim, às vezes a notação usada até os conceitos e as ferramentas, né, que às vezes, de vez em quando, são muito sofisticadas, elas não são acessíveis, na maioria das vezes, a alunos da graduação, né? Então, tem aí, enfim, um livro básico, né, enfim, fundamental do estudo de geometria algébrica, que é o livro de Shafarevich, e aí, assim, acabou que eu abandonei um pouco essa ideia, falei, não vou falar de geometria algébrica, e aí eu pensei em falar sobre representações de grupos, né? E que também é um tema muito bonito, é um tema que tem uma geometria muito interessante por trás, tá? Mas a gente acaba caindo no mesmo problema, né? Assim, as ferramentas mais sofisticadas de representações e a relação delas com a geometria algébrica muitas vezes não são compreensíveis para um aluno de graduação, né? Então, enfim, eu caí numa cilada e pensei sobre o que eu vou falar, né? Sobre qual geometria eu vou falar. Tá? E aí eu assim, consultei, né, assim, quem me convidou sobre o público-alvo e falar, e, assim, o retorno que eu tive era que o público-alvo era, em sua maioria, de alunos da graduação das ciências exatas em geral, tá? E alunos do Profimate. E aí, quando eu escutei a palavra Profimate, enfim, eu tive uma ideia, que aí eu falei, então eu vou falar do básico do básico. Eu vou falar de geometria euclidiana. Tá? E por que, né, que eu falei, pensei, né, então, eu vou falar de geometria euclidiana. E aí a questão é a seguinte, né, eu acho que e eu acredito que muitos dos professores que estão ouvindo, né, essa palestra, a gente tem a formação aí no campo da matemática pura, né, assim, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí a gente começa a trabalhar numa universidade pública, e o curso de pós-graduação, né, no qual a gente vai atuar, inicialmente, é o Profimate. E aí a gente se vê dentro de uma sala de aula, né, onde 80%, 90% dos alunos que estão ali naquele curso de pós-graduação são professores da escola básica, certo? E a gente se vê, às vezes, né, como é o meu caso, né, assim, já há alguns anos, né, dando um curso de geometria euclidiana para aqueles professores, né, e tendo que fazer uma diferença na formação deles, né, e o Profimate, ele tem esse viés que ele tem essa, digamos, a pretensão, né, o objetivo de dar fundamentação matemática
mas quando a gente começa a ler um pouquinho, né, sobre a escola básica, sobre ensino de matemática, a gente vê que a gente também tem que trabalhar o ensino de matemática e a abordagem matemática nas aulas de geometria para professores da escola básica, certo? Então, eu resolvi falar, tá, de uma abordagem que a gente pode dar à geometria euclidiana, tanto no Profimate como nos cursos de licenciatura em matemática, ou algo que, na verdade, pode ser aproveitado, né, pelo seu caráter lúdico por qualquer estudante da área de exatas. Então, assim, é algo que eu já falei em outras ocasiões e, normalmente, os alunos de graduação gostam muito. Bem, conjugar Euclides com as tecnologias, né, que nós temos disponíveis hoje. Né? Assim, como a gente pode explorar as tecnologias, os recursos móveis, né, que a gente tem disponível hoje no ensino da geometria, em particular da geometria euclidiana. Né? Assim, é interessante a gente fazer na universidade algo que, talvez em maior ou menor grau, os nossos futuros licenciandos ou os nossos alunos do Profimate, que já são professores da escola básica, né, uma abordagem que eles possam dar em sala de aula quando eles estiverem atuando na escola básica. Né? Então, assim, eu acho que essa equação que eu estou colocando aí, ela é algo importante, né? Assim, a gente está unindo a geometria euclidiana, desenvolvida há 2.300, 2.400 anos atrás, com a tecnologia que, digamos, o novo smartphone que a Apple lançou semana passada, né? E como a gente pode explorar isso, né? Como a gente pode, essa tecnologia que muitas vezes, né, ela é colocada como algo que está distraindo o aluno dentro de sala de aula, como a gente pode fazer, integrá-la, né, à abordagem da matemática, da geometria em sala de aula, e fazê-la um aliado do professor. Né? Bem, falando um pouquinho sobre a importância, né, do estudo da geometria, né, hoje em dia, assim, eu não espero que vocês leiam esse texto imenso que está aí na tela, mas, assim, ele é um trecho da BNCC, né, e, basicamente, o que ele está falando é sobre a importância de se estudar geometria hoje em dia. Né? Então, assim, a geometria que é mais explorada na escola básica é a geometria euclidiana, certo? E ela é explorada tanto, né, no lado da geometria euclidiana plana, como da geometria euclidiana espacial. E a geometria, né, a gente falando de geometria euclidiana, ela tem duas abordagens. Né? Uma é uma abordagem que muitas vezes acaba indo mais para o lado algébrico, que é, enfim, de usar fórmulas enfim, uma abordagem mais para fazer contas, né, digamos assim, resolver problemas, e tem também uma abordagem que é a da construção, né, geométrica, que ela é menos trabalhada na escola básica, certo? E no entanto, né, a construção geométrica, né, ou as construções geométricas também são muito importantes para o desenvolvimento, né, cognitivo dos alunos da escola básica. Ok? Então, assim, a BNCC deixa isso claro, ok? Então, ela faz digamos, uma apologia do estudo da geometria nessas páginas 271 e na página 272, né? Falando sobre a importância do estudo da geometria, certo? A abordagem que deve ser dada, que deve ser abordado tanto a geometria plana, né, que eles falam bidimensional, como a geometria espacial, tridimensional, tá? E enfim, né, fala do estudo de polígonos, de poliedros, e se vocês verem, né, que assim, na última frase, né, aqui desse slide, está falando do estudo das simetrias, certo? Via manipulação, né, de representações de figuras geométricas planas, né, em quadriculados, no plano cartesiano, e com recurso de softwares de geometria dinâmica. Né? Então, assim, a BNCC já está colocando isso, né, já colocou, enfim, a BNCC ela sofreu
uma reformulação, se não me engano, em 2018, 2019, e ela já está integrando isso, e muitas vezes a nossa abordagem em sala de aula, né, e a de muitos professores da escola básica ainda é uma abordagem tradicional. Então a gente precisa mudar essa mentalidade e a forma como lidar com isso. Porque o que acontece é que nós estamos perdendo os alunos. Né? Os alunos estão dentro de sala de aula, estão com o smartphone nas mãos, mas eles estão no Instagram, eles estão no Facebook, né? Enfim, eles não estão conectados à geometria ou à matemática. Né? Bem, esse ponto colocado pela BNCC, ele tem aí, assim, ele se reflete, né, de várias formas, né, na estrutura, né, na organização do ensino de matemática que a gente tem a nível até assim de país, né? A BNCC é meio pedra angular, né, do ensino na escola básica no nosso país, e ela acaba ditando também a formação, né, a ênfase que a gente tem que dar na formação do professor de matemática nos cursos de licenciatura. Então, bom, é claro, né, tem um impacto na educação básica, né, a orientação da BNCC. Naturalmente, vai ter um impacto na formação do professor de matemática, né, então, nos cursos de licenciatura, muitos cursos, depois que saiu a última versão da BNCC, estão reformulando as suas matrizes curriculares, né, no Profimate, que acaba sendo um curso de aperfeiçoamento, né, de professores da escola básica, e eu diria até na formação, né, dos profissionais das áreas de ciências exatas em geral, certo? Então, assim, mesmo, enfim, profissionais que pretendem fazer engenharia, que pretendem fazer computação, que pretendem fazer física, pretendem fazer química, é claro que todos esses têm que ter um background, né, amplo e bem fundamentado em geometria, né, seja ela plana, seja ela espacial. Bem, como eu já falei, né, os smartphones estão presentes nas salas de aula, a gente queira ou não, né, e muitos dos pesquisadores da área de ensino de matemática defendem, né, que eles devem ser integrados ao ensino de matemática. Tá? Então, eu coloquei aqui alguns, né, e basicamente, né, assim, a única forma, né, da gente combater digamos, a distração, a falta de atenção do aluno, né, em sala de aula, quando ele está mexendo no celular, por exemplo, né, quando ele está no Instagram, quando ele está no Facebook, enfim, quando ele está no TikTok, né, a única forma da gente fazer isso é a gente integrando, né, o aparelho celular, o smartphone, as atividades de sala de aula. Né? Então, propostas nesse sentido, elas são muito, assim, bem-vindas, né? E já tem estudos, né, que mostram que isso é realmente um diferencial, né, agregador na parte de aprendizado por parte dos alunos, seja um aluno da escola básica, seja um aluno universitário, ou até, né, da pós-graduação. E aí eu, enfim, coloco mais uma vez essa equação, né, e a gente vai, né, assim, essa equação a gente vai chegar naquilo que é o título, né, dessa palestra, tá, dessa fala, que é o Euclidean. Né? Então, o que vai ser o Euclidean? O Euclidean é um aplicativo que ele utiliza ferramentas de régua e compasso para solucionar problemas de construções geométricas. Aí, é nesse ponto que eu queria compartilhar outra tela, que aí eu vou mostrar para vocês o Euclidean trabalhando de fato. Então, deixa eu só... Peraí. Eu vou compartilhar aqui a outra tela. Acho que é essa aqui. Só aproveitando o tempo, professor Fábio, mais 8 minutos. Tá ótimo. Aí vocês já veem, né, a tela do Euclidean.
Vemos sim, perfeito. Tá. Então, aqui eu estou no site do Euclidia, né? Na verdade, o Euclidia ele tem esse site, mas ele também é um aplicativo para smartphone. Tá? Assim, como agora é mais conveniente eu mostrar pelo site, eu vou mostrar por aqui, ok? Mas, assim, todos podem entrar lá no Google Play, né, e procurar por Euclidia e baixar o aplicativo. Na verdade, eu acho bem mais divertido trabalhar com ele pelo smartphone do que aqui pela internet, pelo site. Tá? Mas, enfim, eu vou mostrar rapidamente o que é o Euclidia. Tá? Então, assim, o Euclidia é um aplicativo, tá? E um aplicativo de construções geométricas. Né? Então, ele tem várias fases. As fases têm nomes gregos, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, aí aqui tem as que eu não cheguei ainda. Tá? Enfim, mas aqui tem várias fases. E cada fase tem construções geométricas. Tá? E, assim, ele é bem didático. Né? Então, eu vou abrir aqui a primeira, por exemplo. Né? Então, aqui tá, o site ele é em inglês, mas o aplicativo de smartphone ele já está traduzido. Mas aqui, por exemplo, né, tem que construir um triângulo equilátero, certo? Dado um dos lados. Aí tem as ferramentas aí, que estão aqui embaixo. Opa, peraí. Vou voltar aqui. Isso. Deixa eu trazer isso aqui. Isso. Então, a gente começa com um número bem limitado de ferramentas, né? E à medida que a gente vai fazendo as construções, a gente vai mudando de fase. Né? Aí aqui eu estou construindo um triângulo equilátero. Né? Então, a gente, basicamente, aqui a gente só tem compasso e régua para construir o triângulo equilátero. Então, estou construindo. Aí. E aí, quando a gente resolve o problema, né, aparecem aqui as estrelas tal, e a gente pode ir para o nível seguinte. Aí aqui é a construção de um ângulo de 60 graus, que é bem parecido, né, com a do triângulo equilátero. Tá? Aí, aqui é um tutorial para uma ferramenta, e esses tutoriais também são bem interessantes, né, porque eles guiam, né, como que as ferramentas devem ser utilizadas dentro do jogo. Aqui vai ser a construção da mediatriz, e enfim, a gente só consegue passar para a etapa seguinte depois que a gente resolve a construção, né? Depois que a gente consegue fazer a construção. Eu estou passando direto porque são construções que eu já fiz. Né? Então, aqui é achar um ponto médio, de um segmento, aqui construir um círculo dentro de um quadrado, e, bom, etc. Né? Então, voltando aqui, então, esse aqui, por exemplo, né, é o nível alfa. Né? Então, o nível alfa, 7 construções. Aí depois tem aqui o beta. E as construções inicialmente são bem simples, certo? Bem simples, mas depois elas vão complicando, né? E isso é bem interessante. E, bom, como isso pode ser explorado em sala de aula? Né? Então, bom, eu acho que vocês estão vendo, né? Eu vim aqui para o GeoGebra. É uma atividade criada por um professor, baseado no aplicativo, né, onde a gente tem as resoluções, tá, usando o software de geometria dinâmica, que é o GeoGebra. Né. E sobre a utilização do Euclidia, né, para quem quiser mais detalhes, tem esse artigo, que é um artigo da professora de matemática online, do Carlos Magno, tá, que é um professor do Cefet, de Belo Horizonte, que foi inclusive contemporâneo lá na UFMG, quando eu estava lá, e é um aplicativo sobre o uso do Euclidia, tá, em experiências didáticas, certo? Eu já usei o Euclidia tanto na escola, enfim, para alunos do curso de licenciatura em matemática, como para alunos do Profimate. Tá? E também eu já dei workshops para alunos alunos de cursos de exata em geral, tá? E, enfim, tinham alguns alunos também da escola básica, e em geral, os alunos gostam e costuma ser bem produtivo o trabalho com o Euclidia.
Tá? Bem, aproveitando que eu estou aqui nessa tela, eu queria falar um pouquinho também, eu não vou abrir, mas é só indicar o X-Section, tá? Que é também um aplicativo. O X-Section, ele só tem a versão para celular, e o X-Section, ele trabalha sólidos geométricos, tá? Então, assim, o X-Section também é uma ótima opção, tá? Para quem quer fazer a abordagem da geometria espacial em sala de aula, tá? Usando recursos computacionais, usando, digamos, os móveis, né? Os recursos móveis que hoje estão, assim, disponíveis e acessíveis a grande parte dos alunos. Bem, eu vou voltar aqui. Então, só para terminar, então agora eu vou voltar aqui. Isso. Então, agora para terminar, estou voltando aqui na apresentação, então, falei do Euclidean, falei do GeoGebra, lá já, tá? Então, essa aqui é aquela parte do GeoGebra que tem a integração junto aos níveis alfa e beta do Euclidean. Esse aqui é o artigo do Carlos Magno, ok? E sobre a geometria espacial é o X-Section, tá? Que eu mostrei lá também, que é algo que pode ser bem explorado. Bom, para finalizar, né, eu queria colocar só essa frase aqui do Drucker, né, que eu acho ela interessante, tá? Então, assim, repensar o papel e a função da educação escolar, seu foco, sua finalidade e seus valores. A tecnologia será importante, mas principalmente porque irá nos forçar a fazer coisas novas, e não porque irá permitir que façamos melhor as coisas velhas. Então, eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Eu acho que assim, a maioria dos professores universitários de matemática lecionam em cursos de licenciatura em matemática, e a nossa responsabilidade nesse sentido é muito grande, seja nos cursos de licenciatura, seja dando aulas para o Prof. Mate. Tá? Bom, aqui são as referências, né, que eu fiz, tá? E, bom, é isso. Então, obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, professor Fábio. Muito obrigado pela excelente palestra, achei fantástica. E antes de abrir para as perguntas para o pessoal, eu vou ser fominha, vou passar na frente e eu mesmo vou fazer a primeira pergunta. Tendo em vista a pandemia que a gente passou, tudo isso do ensino remoto, eu acho que ficou muito mais latente, evitante, mais assim, gritante na nossa cara a importância desse tipo de tecnologia no ensino. Seja no ensino básico, seja no ensino superior. E eu achei fantástica essa ideia. Eu, pessoalmente, adoro geometria euclidiana. Eu lembro na época de graduação, todo mundo queria morrer quando tinha construção geométrica com régua e compasso. Eu achava uma delícia, achava fantástico. E eu ainda tinha que fazer na mão, né? Não tinha esse tipo de software. Eu achei, assim, muito, muito legal. E essa ferramenta, esse software, eu não conhecia. Só uma pergunta. O Euclidean, então, ele é para geometria euclidiana plana? Isso. Certo. Então, ele não faz nada no espaço, poliedro de Platão, essa parte ele não trabalha, é aquele outro. Não, isso aí, esse trabalho pode ser feito com o X-Section. Entendi. Tá. Entendi. E ele faz mais construção dos poliedros, características de Euler, é mais nesse sentido? Ou propriedades? Qual que é a ideia dele, mais ou menos? Olha, pois é, assim, eu ainda não zerei o X-Section. Então, assim, eu devo estar... O X-Section tem, se eu não me engano, 11 fases, tá? E, na verdade, eu descobri o X-Section há pouco tempo. E eu cheguei até na fase 4, eu acho que eu estou na fase 4. E até lá, ele não trabalha essa parte de triangulação, por exemplo, característica de Euler. Ele não trabalha isso, tá? Eu não sei se ele vai chegar até esse ponto explicitamente, porque esses aplicativos, né, eles não são elaborados para matemáticos, né? O público deles é mais amplo. Então, pode ser que ele trate disso sem falar. Faz todo sentido. Né? Mas, assim, considerando que o público deles é mais amplo, tá, ele não vai falar disso explicitamente. Mas eu acredito, né, assim, como assim, o Euclidean eu conheço bem melhor,
né? E no Euclídea tem problemas, enfim, tem etapas que assim, tem que ter um conhecimento geométrico bem apurado, né? Assim, as funções ficam difíceis. No X-Section, acredito que isso também aconteça. E aí, o professor de matemática, né, quem tem a formação, é claro que ele consegue olhar para o problema de uma forma muito mais ampla. E aí, cabe a ele, né, fazer, digamos, essa abordagem. Né? Ele pode pegar o problema, tá? Dar uma abordagem mais apurada e propor dessa forma para os seus alunos. Né? Podem ser alunos de um curso de bacharelado em matemática, por exemplo. Com certeza, com certeza. Pessoal, aqui na sala, se tiver mais alguma pergunta, no YouTube. Pedro, no YouTube não temos perguntas. Se mais alguém aqui na sala quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade de enviar no chat ou abrir o microfone. Fábio, muito obrigada, viu? Parabéns, muito Por nada. Bom te ver. Professor Fábio, muito obrigado pela palestra, pela excelente palestra, eu adorei, já vou pesquisar, já vou baixar o aplicativo, e quem sabe aqui ele já não ganha a preferência do Candy Crush. Pois é, assim, divirtam-se, né? Eu acho que o mais importante é isso, é a diversão. Exatamente, exatamente. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, e agora nós temos a próxima plenária da tarde. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês.